Olá, queridos, louvado seja Deus, começando o nosso domingo, abençoado com o nosso culto. E hoje nós vamos entrar dentro do livro de João, capítulo 5, versos 1 e 3. Quando Jesus estava em Jerusalém, cura de um enfermo no tanque de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado de Hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Aprenda aqui. Esse cenário é um cenário que parece comum, mas espiritualmente é profundo. O tanque de Betesda, um lugar cercado de esperança humana, mas também de frustração acumulada. O que eu entendo aqui? Estava lendo essa palavra e ali estavam muitos enfermos, assim diz a palavra, cegos, coxos, paralíticos, enfermos, esperando o movimento das águas. O sistema dizia: quem chega primeiro é curado. Isso aqui cria o quê? Uma lógica de competição. Até dentro da dor, o texto mostra que o ambiente não era de cura garantida, mas de disputa por milagres. Isso revela uma realidade espiritual. Nem todo lugar religioso gera transformação, gente. Raço de Kamanai. Existem ambientes que sustentam a dor, mas não quebram a dor. Betesda era um desses lugares, cheio de gente, mas vazio de respostas definitivas. O homem estava ali há 38 anos. 38 anos de repetição, de expectativa, de frustração. Ele não estava apenas doente no corpo, mas condicionado na alma. A dor prolongada, ela cria um tipo de prisão invisível. E ele aprendeu a esperar, mas desaprendeu a reagir. Ficamos assim, quando temos muito tempo dentro de uma dor. Nós aprendemos a esperar, mas desaprendemos a reagir. Quando o sistema dita o ritmo, a fé começa a depender de movimentos externos. Essa é a rota. Eu ministrei sobre o sistema no culto passado de terça-feira no Google Meet. Eu falei justamente sobre esses movimentos externos. Isso aqui é perigoso quando você acredita que só algo externo pode te levantar. A Bíblia não diz apenas que ele estava enfermo, mas que ele permanecia. Veja bem, permanecia. E permanecer na dor é mais forte do que sentir dor momentânea. Porque a permanência constrói identidade de limitações. Ali estavam pessoas esperando o anjo mover a água, mas a narrativa revela que nem todos ali seriam curados. Isso aqui mostra que a proximidade, corrigindo aqui, com o milagre, não é o mesmo que acesso ao milagre. Ou seja, eu posso estar próxima do meu milagre, mas ao mesmo tempo, eu posso não ter acesso a ele. Esse ambiente estava cheio de expectativa, mas vazio de transformação plena. Jesus estava ali, ele entra exatamente nesse cenário. Ele não entra para participar do sistema, ele não entra para somente observar, ele entra para quebrar o sistema. O evangelho não se adapta à estrutura de Betesda, ele redefine o que significa ser curador. Porque onde o sistema limita, Jesus libera. Onde o sistema espera, Jesus age. Onde o sistema depende de disputa, Jesus libera a graça. Então o ambiente ele não determina o resultado,
quando Cristo chega. O tanque tinha regras, mas Jesus tem autoridade. E onde a estrutura humana de espera começa a perder a força diante da presença dele, ali nós vemos o quê? O problema não era apenas a doença, era o sistema que mantinha a espera. E Jesus entra justamente nesse ponto. O lugar onde a esperança virou rotina, a fé daquele lugar estava condicionada a um movimento das águas. Queridos, eu estava conversando, fazendo escuta nessa madrugada de sábado, agora domingo, né? Nós estamos na madrugada aqui. Eu estou gravando a madrugada, por isso que eu estou falando baixo. Vou dizer para vocês, eu conversando com uma cliente minha de terapia, e ali eu observei uma coisa. Tem coisas que não dependem somente de Deus, depende de nós. O céu, ele depende da palavra liberada, sabia disso? Nessa madrugada, ouvindo essa palavra, lendo e relendo essa palavra, eu entendi essa diferença. Essa diferença muda tudo quando o céu depende da palavra liberada. Mas o medo, muitas vezes nos faz voltar para trás. Bethesda representa muitos ambientes onde pessoas vivem hoje. Ambientes onde há promessas, mas poucas transformações. Ambiente onde se fala de cura, mas se vive com repetições de dores. Jesus não veio para ajustar o sistema, ele veio para substituir o sistema por uma nova realidade. E quando ele chega, o tempo da espera começa a ser confrontado. Porque a graça não negocia com atraso. Repita comigo, a graça não negocia com atraso. Ela rompe o ciclo. Então a espera nos prepara para o cenário, para o novo comando. Um comando que não depende de ambientes. O encontro que quebra o ciclo e a transferência de responsabilidades em João 4:7 nos fala sobre isso, do 4 ao 7 do capítulo 5 de João. Fala assim, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro ali descia depois, e o movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Em meio à multidão de enfermos, Jesus escolhe um homem específico. Isso aqui revela que o olhar de Deus não se perde no coletivo. Entenda, Jesus não pergunta quem é o mais desesperado. Ai, Jesus. Ele pergunta quem está pronto para romper o ciclo. Eu estou rindo, mas não é de rir, não. E aí ele encontra alguém que já está há 38 anos, na mesma condição. Jesus faz uma pergunta que parece óbvia. Queres ficação? Em João capítulo 5, versos 6, e Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? Essa pergunta não trata apenas da cura física, ela confronta a identidade construída na dor. Porque nem todo mundo que quer sair da dor está pronto para abandonar o conforto da explicação. Por quê, pastora? Porque o homem ele responde com justificativa, não com fé. O homem ele quer sempre ter um ajuste ali, que ele quer entender, ele quer confrontar Deus, ele quer entender o porquê que ele está saindo ali, porquê que ele tem que sair, quando ele deve sair, entende? E a fé não se explica, se vive. Ele diz, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Aqui está um padrão espiritual profundo, a transferência de responsabilidade. Ele não diz, eu quero. Ele diz, eu não tenho. Ele explica o problema
ao invés de responder ao chamado de Jesus. Vocês estão entendendo aqui? Isso aqui mostra como a dor ela pode nos ensinar a você a parar de se justificar, ensinar você a parar de ficar tentando dar desculpas. Ao invés de você decidir, Jesus não entra na narrativa da desculpa, ele interrompe o ciclo com uma ordem. O céu, ele não negocia com justificativas prolongadas. Jesus não debate com o passado. Ele libera a direção para o futuro. Levanta, levanta, levanta. Isso aqui é uma ordem. É uma ordem que confronta anos de imobilidade. Como é que eu vou levantar se eu estou aqui há anos? Pensa comigo. Como que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Como que eu vou fazer se eu não posso? Gente... Toma o teu leito. Confronta o vínculo com a própria limitação. Deus confronta-nos. Eu estava aqui, eu falando com Deus, Senhor, como é que eu vou fazer isso? A roda terapêutica está aí, Senhor. O Senhor falou assim, toma o teu leito, confronta o vínculo com a própria limitação. Deus trabalha nas pequenas coisas. Andar é confrontar a estagnação contínua deste homem. Jesus não pede explicação, ele libera a ativação. O sistema dizia, espera que o anjo está vindo, e Jesus recebe a palavra. Jesus diz o quê? Recebe a palavra. Jesus diz o quê? Recebe a palavra. O sistema diz o quê? Depende do movimento da água para ele ser curado. Jesus diz o quê? Depende da minha ordem. Aqui está a chave espiritual. A resposta revela a prisão. Enquanto ele explicava o problema, ele revelava suas limitações internas. Jesus não ignora o problema, mas também não se submete a ele. Ele rompe o padrão da espera, porque há momentos em que a fé ela não é mais a espera, ela é decisão. A fé é decisão. O homem estava condicionado a depender de outros, mas Jesus devolve a ele a responsabilidade da ação. Como que o cara vai levantar se ele já está naquela mentalidade de que ele não vai levantar? Levanta. E Jesus fala, levanta, toma a tua cama e anda. Olha que coisa. Toma o teu leito e anda. Diferente daquele lá do telhado, né? Vai, não olhes para trás. Cada um, Jesus tem um jeito de cuidar diferente. Toma. Levanta, Deus devolvendo dignidade que foi reduzido pela dor. Levanta, é Deus te devolvendo dignidade que foi reduzido pela dor. Toma, é Deus devolvendo posse ao que você perdeu domínio sobre você mesmo, porque foram tantos anos ali parado que ele não conseguia mais receber, porque ele já se sentia indigno de receber. Anda, Deus devolvendo o futuro àquele homem que havia 38 anos em um leito esperando alguém ter ali pena dele e levá-lo até aquele tanque que haviam milagres. O encontro com Jesus aqui não reforça a dependência. O encontro com Jesus quebrou a dependência. O milagre não acontece dentro da lógica do tanque. Ele acontece dentro da autoridade da palavra. Jesus não participa do sistema de Betesda. Ele inaugura um novo sistema, o sistema da palavra viva. É essa palavra, ai, como eu queria aqui gritar, falar, gritar, aleluia, louvado seja Deus. Mas como é madrugada, eu tenho que respeitar meus vizinhos. Então, queridos, ele precisava apenas de resposta. O homem, pela primeira vez, não precisa esperar.
ele precisa obedecer. A obediência substitui a espera, a ação substitui as justificativas e o ciclo começa a ser quebrado. A palavra que quebra o sistema define o destino. Em João 5:8-9 fala aqui exatamente isso. Nós temos 8-9, vou ler. E Jesus disse: levanta e toma o teu leito. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Essa não é uma sugestão, é uma ativação espiritual. Jesus não está pedindo reforço, ele está liberando autoridade nessa manhã. A palavra de Cristo carrega capacidade, reconfigura destinos, porque o homem imediatamente ficou são. O texto mostra que a cura não foi gradual, ela foi imediata. Isso aqui prova que o tempo de espera não define o tempo da intervenção divina. O sistema dizia 38 anos e Jesus diz um instante. O sistema dizia depende de chance e Jesus diz depende da minha palavra. O leito simbolizou uma limitação, mas agora ele é carregado pelo curado. O leito era um símbolo da limitação daquele homem. Mas depois do milagre, ele carregou o leito. Aquilo que ele carregava agora é carregado por ele. Diga assim comigo: aquilo que eu carrego comigo, as minhas expectativas, a minha esperança, está atrelado em mim. E eu não vou desistir do que eu comecei. Isso aqui representa intervenção de autoridade espiritual. Porque o que paralisou, o que te paralisa não pode mais te governar. O homem não apenas foi curado, ele foi reposicionado. Ele saiu de um lugar de espera para um lugar de movimento. Ele saiu de um lugar de dependência para ser sustentado. Sistema de autoridade. Jesus não apenas cura o corpo, ele reorganiza a identidade. O tanque não foi a fonte da cura, o anjo não foi o agente principal, foi a palavra liberada de Jesus. Isso aqui quebra a ideia de que o milagre depende de circunstância. O milagre depende da voz de Cristo. Enquanto Cristo fala, o ambiente perde domínio. A história mostra que a cura aconteceu no mesmo instante da ordem. E não houve aqui intervalos entre a palavra e transformação, porque a palavra de Deus não é informativa, ela é criativa. Ela cria realidades onde antes haviam limitações. Jesus revela que o destino não está preso ao passado. 38 anos não resistem a uma ordem de Cristo. O passado, ele não tem autoridade sobre a voz presente de Deus. E o homem, ele pode até se levantar, sim, porque alguém está realmente fazendo com que ele se levante de onde ele está. Isso aqui define tudo. Não é o ambiente que cura a palavra. É a palavra que cura o ambiente. É a palavra, não é o sistema que libera. É Cristo, não é a espera que o transforma, é a obediência. A obediência gera um movimento imediato, um milagre não apenas muda a condição de mudar o posicionamento. E aí esse homem anda, agora carrega o que antes o carregava. E agora ele não pertence mais ao tanque, ele pertence à palavra. Essa revelação final é para quem realmente entende
que o que te paralisou ou quem tem te paralisado não define o teu destino. O sistema não tem autoridade sobre a ordem de Jesus. A dor não tem poder sobre a voz de Cristo. O passado não tem força sobre o comando divino, porque Jesus fala, o ciclo é encerrado, e quando Jesus fala, a identidade é restaurada. Quando Jesus fala, o destino é reescrito, e Jesus é fiel, e o homem anda porque a palavra venceu o sistema. Aleluia! Louvado seja Deus. Quero fazer aqui alguns agradecimentos a todos que estão seguindo o meu canal. Queridos, nós já estamos aqui nos preparando para um tempo muito especial na presença de Deus. Nessa terça-feira, às 19 horas, teremos o nosso culto de Santa Ceia, um momento de comunhão, reverência e alinhamento espiritual, que será uma ministração breve, mais profunda, onde nós vamos entender o peso da mesa do Senhor, o valor do sangue e o significado de permanecermos em aliança com Cristo. O acesso, vai ser pelo Google Meet, que será liberado mais cedo para a organização de todos. Não é apenas um culto, é um encontro com o nosso Deus. E já deixo também um anúncio importante aqui. No dia 10 de maio, nós teremos a imersão Desperta a Mulher, com inscrições abertas nas redes sociais, Ministério Tenda da Alma, Instagram e também Georgia Lacer. Quem tiver dúvida, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, aí os links para que você possa participar. E também temos o nosso Pix do nosso ministério, se você deseja colaborar conosco. Será um ambiente de cura, essa roda terapêutica, Mulher Desperta, é um ambiente de construção interior, onde nós vamos trabalhar de forma profunda o rompimento com a dependência emocional, a cura das feridas emocionais e a quebra de padrões de dependência afetiva. Vamos também construir uma identidade além de relacionamentos. Serão 3 encontros ao vivo pelo Google Meet, por apenas R$ 97,00. E as 100 primeiras inscritas receberão um bônus muito especial, uma aula exclusiva sobre criança ferida. Além disso, a partir de segunda-feira também teremos aí, nós iniciaremos 7 dias de propósito, fechando as brechas, um momento de alinhamento espiritual intenso, onde nós trataremos brechas da mente, brechas das palavras, brechas das familiares, brechas financeiras, brechas da saúde, brechas sentimentais, brechas espirituais e o fechamento no 7º dia, a reconstrução dos muros da vida espiritual. Será uma semana de vigilância, oração e restauração. Vamos orar para a gente dar término ao nosso culto abençoado de domingo. Eu amei vocês. Momento palavra não vai haver, somente a partir de segunda-feira a gente inicia aí os 7 dias de propósito, fechando as brechas. Um tempo de alinhamento espiritual intenso, onde nós vamos ter essas brechas da mente, palavra, familiares, financeira, saúde sentimental e espiritual e o fechamento da reconstrução dos muros da vida espiritual. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por tua palavra ser liberada, a palavra que confronta, que restaura destinos. Nós entramos hoje, Senhor, na tua presença, reconhecendo que sem ti, Senhor, não há transformação verdadeira. Cura, Senhor, aquilo que o tempo não conseguiu curar e restaura aquilo que as experiências tentaram destruir. Alinha a nossa mente, o nosso propósito e quebra todas as dependências emocionais. Senhor, tudo que nos afasta da nossa identidade, Senhor, quebra tudo que nos afastou da tua presença. Visita cada área onde houve dor, rejeição,
confusão e levanta mulheres aqui que estavam paralisadas em ciclos emocionais e espirituais afetivos, que a tua luz possa alcançar os lugares mais profundos da alma. Senhor, sela este tempo, nos ensina, Senhor, nos confronta, nos cura e que cada palavra liberada aqui gere frutos eternos. Toca, Senhor, na mente, no coração, nas decisões e que ninguém saia deste lugar da mesma forma que entrou. Derrama, Senhor, discernimento, força, direção. Nós declaramos fechamento de brechas de todas as áreas da nossa vida. Reposiciona, cura, fortalece. Em nome de Jesus, nós declaramos libertação sobre cada vida. Nos reconecta, Senhor, nesta manhã a este culto. Que nós sejamos não apenas, Pai, filhos, mas também, Senhor, nós possamos te abraçar como o Pai abraça o Filho. Nesse início, nessa nova caminhada. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo, curta, comente para você que está aí do outro lado dessa telinha, que amou esse culto de verdade. Compartilhe, curta, comente e fale para os seus amigos. Essa semana vai ser bênção. Deus abençoe a todos. Aguardo vocês aqui no canal amanhã. Nós teremos também oração meio-dia e à meia-noite, 91 dias no Salmo 91. Lembrando que essa madrugada vai ser o 56º dia. Deus abençoe e fique com Deus.